Vimos que Jesus, fundando a sua igreja, lhe deu um chefe supremo na pessoa de Pedro, ordenando-lhe que a governasse. Agora se pergunta: este poder supremo que Pedro recebeu para governar a igreja de Cristo devia expirar com a sua morte ou o recebeu para transmiti-lo aos seus sucessores? O Evangelho e a própria razão nos respondem que o recebeu para transmiti-lo. Eis aqui a prova. A igreja, segundo o Evangelho, é um edifício que há de durar até o fim dos séculos. Ora, Pedro é fundamento de tal edifício. Logo, ele também há de durar até o fim dos séculos. Visto como um edifício, não se pode conservar de pé sem fundamento. Mas não sabia Jesus que Pedro não poderia ficar neste mundo até o fim dos séculos para ser o fundamento da sua igreja? Sem dúvida o sabia. Portanto, ele falou aqui a Pedro como a pessoa que deveria ter sucessores até o fim dos séculos no ministério de governar a igreja, a fim de que fosse sempre verdade que ele, Pedro, é o fundamento da igreja de Cristo. Nosso Senhor disse ainda a Pedro: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, entregando-lhe desta maneira todo o seu rebanho, para que o governasse. Por quanto tempo? Jesus não pôs limitação alguma. Por isso, Pedro deve governar esse rebanho enquanto existir, isto é, até o fim dos séculos. É preciso, pois, que tenha sucessores, a fim de que, por meio deles, possa governar até o fim dos séculos o rebanho de Jesus. De resto, a própria razão nos diz que Pedro recebeu o governo supremo da igreja para transmiti-lo a seus sucessores. Com efeito, toda a sociedade exige um chefe que a dirija e governe. Tanto é verdade isto, que quando um país não há mais quem mande, temos a desordem, a revolução, a morte. Ora, Jesus Cristo fundou a sua igreja como uma grande sociedade. É possível que não lhe deixasse um chefe supremo que a dirigisse e governasse? Nesse caso, cumpriria dizer que ele não proviu suficientemente a sua igreja. Mas isto não pode ser. É claro, portanto, que Pedro recebeu o governo supremo da igreja para transmiti-lo aos seus sucessores, que devem durar enquanto durar a igreja, isto é, sempre até o fim do século. Quem são os sucessores de São Pedro? A história de todos os tempos do cristianismo nos responde que são os papas. Isto é tão evidente que não seria preciso prová-lo. Todavia, se alguém ousasse pô-lo em dúvida, atenda às provas. Lendo a história da igreja, dois fatos incontestáveis se deparam aos nossos olhos. O primeiro é que os papas, desde o tempo dos apóstolos, governaram toda a igreja de Cristo, apelando para a sua autoridade de sucessores de São Pedro. O segundo é que toda a igreja reconheceu este governo e a ele se sujeitou sem um brado de protesto. Com efeito, observai: 30 anos depois da morte de São Pedro, o Papa Clemente escreveu aos Coríntios uma carta condenando os abusos entre eles existentes e declarando que aquele que não lhe obedecesse pecava gravemente. E os coríntios não somente aceitaram a carta, mas por muito tempo a leram nas suas reuniões. No segundo século, nasce no Oriente a discussão sobre a celebração da Páscoa. Para alguns, a Páscoa era o aniversário de morte de Cristo. Para outros, o aniversário da sua ressurreição. E São Vítor, Papa, põe termo à discussão, obrigando todos a seguirem o costume de Roma, sob pena de serem excomungados. É verdade que alguns bispos se queixaram desta medida enérgica usada contra as igrejas asiáticas, mas ninguém sonhou em dizer ao Papa: usurpas um poder que não tem sobre toda a igreja. Isso não. No começo do terceiro século, São Calixto condena os montanistas, que negavam à igreja o poder de perdoar certos pecados. No mesmo século, na Ásia e na África, se discute
sobre a validade do batismo conferido pelos hereges, e o Papa Santo Estevão resolve a controvérsia, decidindo pelo valor daquele batismo, e a sua definição é aceita, mesmo por aqueles que tinham defendido a sentença oposta. No século IV, Júlio I decreta que nada se defina nos concílios orientais sem o consentimento do bispo de Roma. No século V, abre-se o concílio de Éfeso, e Felipe, legado do Papa, assim fala diante de todos os bispos reunidos. Celestino, sucessor e substituto legítimo de São Pedro, nosso santo e bem-aventurado Papa, e este concílio me envia como seu representante. No século VI, o Papa Santo Hormisdas impõe aos bispos do Oriente a subscrição de uma fórmula de fé. Neste documento se afirma que na sede romana, em virtude da promessa do Salvador, tu és Pedro e etc., sempre se conserva imaculada a fé católica, e os bispos, em número de 2.500, a subscrevem. É por isso, claro, que os papas sempre exerceram sua autoridade suprema em toda a Igreja de Cristo. E se a Igreja aceitou a autoridade dos papas sem oposição alguma, sem dúvida era porque, pela força invencível da verdade histórica, estava certa de que os papas eram legítimos sucessores de São Pedro. Outra prova nola oferecem os testemunhos dos padres e doutores da Igreja. Santo Inácio, bispo de Antioquia, contemporâneo dos apóstolos, na sua epístola aos Romanos, escreve que a Igreja de Roma preside a comunhão universal de todos os fiéis. Santo Irineu, discípulo de São Policarpo e de outros anciões da idade apostólica, acrescenta ser necessário para todas as igrejas se conformarem na fé com a Igreja Romana, em razão da sua primazia de poder. São Cipriano chama esta igreja Cátedra de Pedro, igreja principal, de onde se origina o sacerdócio. Santo Agostinho, em 1000 lugares, atesta claramente a supremacia do Papa e afirma que não querer reconhecê-lo como chefe supremo da cristandade é indício de suma impiedade ou de precipitada arrogância, e isto era tão conhecido de todos que o imperador Justiniano, escrevendo ao Papa João II, disse: tratando-se de negócios eclesiásticos, não quero que se tome deliberação alguma sem o consentimento de vossa santidade, que é chefe de todas as igrejas. Resumamos, pois, brevemente o que dissemos neste capítulo precedente. Nosso Senhor fundou a sua igreja e entregou o seu governo a Pedro e a seus sucessores. Ora, os sucessores de Pedro são os papas. Logo, somente a igreja governada pelo Papa é a verdadeira Igreja de Cristo. Infalibilidade do Papa. O Papa será sempre o chefe visível da Igreja de Cristo. Por ser o sucessor de Pedro na sede de Roma e no primado, várias são as suas prerrogativas. Minha intenção é falar da sua infalibilidade, a fim de que os meus leitores possam ter da mesma um justo conceito e acautelar-se contra as calúnias dos inimigos da fé. Primeiro que tudo, é preciso explicar o verdadeiro sentido da palavra infalibilidade, pois muitos há que, por ignorância ou por malícia, a desfiguram. Infalibilidade não é o mesmo que impecabilidade, porquanto infalibilidade significa impossibilidade de errar. Impecabilidade, ao contrário, impossibilidade de pecar. O Papa é infalível, mas não é impecável, e por isso mesmo ele também, como todos os fiéis, se confessa dos seus pecados. A infalibilidade pode ser absoluta e relativa. É absoluta quando alguém não pode errar
em qualquer gênero de verdades é relativa quando alguém não pode errar com relação a certas verdades. A primeira é própria de Deus. Ao Papa compete a segunda. E quais são as verdades acerca das quais ele não pode errar? São as verdades de fé e de costume. Isto é, as verdades que pertencem ao depósito da revelação. E note-se bem que, mesmo com relação a estas verdades, não é infalível senão quando desempenhando o cargo de pastor e doutor de todos os cristãos. Declara, expressa e preteritoriamente que devem ser cridas pela Igreja Universal. Isto suposto, digo que o Papa é infalível. Eis as provas. A primeira nos é oferecida pela Divina Escritura. Já vimos em outros capítulos que o poder e as prerrogativas de São Pedro são o poder e as prerrogativas do Pontífice Romano, seu legítimo sucessor. Pois bem, a Igreja é fundada sobre Pedro, isto é, sobre o Papa, de modo que a sua firmeza depende da firmeza do Papa. Ora, se o Papa pudesse tornar-se mestre do erro, impondo a toda a cristandade uma doutrina falsa, bem longe de dar firmeza à Igreja, ia arruinar ela. Portanto, nunca pode se tornar mestre do erro, porque é o mesmo que dizer será sempre infalível. Além disso, Jesus Cristo diz que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a sua igreja, porque é fundada sobre Pedro, sobre o Papa. Portanto, a contínua vitória da igreja depende da vitória do Papa. Ora, se o Papa pudesse ensinar o erro, em vez de dar a vitória à igreja, arrastá-la-ia à derrota. Logo, é impossível que ensine o erro. Jesus dá ao Papa as chaves da igreja e afirma que ele ratificará no céu o que o Papa tiver julgado na terra. Ora, poderá Jesus ratificar o erro, a mentira, a falsidade? Não. Portanto, o ensinamento, a sentença do Papa deve ser isenta de erro. Não basta Jesus confere ao Papa o ofício de pastorear e reger toda a igreja. Todos os cordeiros e todas as ovelhas do seu redil, e por isso mesmo obriga toda a sua igreja, cordeiros e ovelhas, a lhe obedecer e receber a sua palavra e as suas leis. Ora, suponhamos que o Papa pudesse arrastar ao erro o redil de Jesus Cristo. O que aconteceria? Aconteceria que toda a igreja seria posta na absurda alternativa de desobedecer ao Papa, contra a vontade expressa de Jesus, ou de seguir ao Papa, mesmo no erro, o que é impossível de se conceber. Cumpre, pois, admitir que o Papa é infalível. Queremos uma passagem ainda mais explícita? Abramos o Evangelho de São Lucas. Simão, Simão, diz Jesus a Pedro, Satanás vos pediu como instância para vos joeirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que não desfaleça a tua fé, e tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Do texto resulta que a fé em Pedro será sempre pura, verdadeira e luminosa, pois Jesus lhe diz que rogou por ele, a fim de que não desfalecesse na sua fé, e é impossível que a oração de Jesus não seja atendida pelo Pai Celestial. Resulta também que esta promessa é feita a Pedro como chefe da igreja e não como pessoa privada, pois Jesus rogou que não lhe viesse a falhar a fé, a fim de que ele, por sua vez, a confirmasse nos seus irmãos. É como se tivesse dito: Satanás vos pediu como instância para vos joeirar como trigo, e eu, para defender-vos, poderia orar por todos. Para todos poderia pedir esta firmeza inconcussa, mas não é preciso. Orei por ti e a ti imponho o dever de confirmar e iluminar os teus irmãos. Portanto, não somente a fé do apóstolo Pedro será sempre luminosa, pura, verdadeira, mas também a de quem lhe sucede no ministério de governar a igreja, a do Papa.
e por conseguinte, o Papa é infalível. A este testemunho das Divinas Escrituras faz eco o da cristandade de todos os tempos e de todos os lugares. Não é verdade, como dizem os nossos adversários, que este dogma fosse desconhecido antes do século passado, em que Pio IX o definiu solenemente. Na Igreja sempre se conheceu a infalibilidade do Papa. Eis alguns testemunhos que nolo demonstram claramente. Santo Irineu, discípulo de São Policarpo e de outros anciãos da Igreja Apostólica, refutando os hereges do seu tempo, diz: com a Igreja Romana, por sua primazia, devem concordar na fé todas as igrejas, isto é, os fiéis de todo o mundo. Mas se Roma pudesse errar, como poderia ele ainda afirmar este dever? Portanto, segundo Santo Irineu, Roma, a saber, o Papa não pode errar. São Cipriano atesta a mesma verdade. Atrevem-se, diz ele falando de certos hereges, atrevem-se a dirigir-se à cátedra de Pedro, a essa igreja principal, onde se origina o sacerdócio, esquecido de que os romanos não podem errar na fé. São Jerônimo escreve ao Papa São Damaso: julguei meu dever consultar a cátedra de Pedro. Só vós conservais a herança dos nossos pais. Quem não colhe convosco, desperdiça. Decidi e não hesitarei em afirmar 3 hipóteses. Porque ele se declara pronto a aceitar qualquer decisão do Papa, mesmo quando, por impossível, propusesse um absurdo. Justamente porque sabe que o Papa é infalível, não pode errar em matéria de fé e de costumes. Ainda mais claro é o testemunho de Santo Agostinho. Os concílios de Milévio e de Cartago dirigiram-se ao Papa, a fim de que condenasse Pelágio, que, com suas doutrinas, semeava discórdia na Igreja. Apenas respondeu o Papa, Santo Agostinho anunciou aos fiéis a sentença nesses termos: sobre esta causa foram enviados 2 concílios à Sé Apostólica. Chegou-nos a resposta: está terminada a causa, oxalá acabe também o erro. Roma, isto é, o Papa falou e a causa está terminada. Toda a dúvida cessa. Por quê? Porque o Papa é infalível, não pode errar. No 2º século, São Leão Magno, Papa, escreveu ao Concílio de Calcedônia que sua doutrina acerca do mistério da encarnação não admitia discussão alguma e que só se tratava de crer. E os bispos presentes ao concílio, que eram número de 600, prorromperam numa aclamação unânime: assim o cremos, os ortodoxos assim o creem, anátema a quem não crê. Pedro falou pelos lábios de Leão. Pedro vive sempre na sua sede, porque todos se submetem sem hesitação alguma, sempre pela mesma razão, porque reconheciam no Papa a infalibilidade. Por todos estes testemunhos e outros ainda que facilmente poderíamos alegar, resulta que a infalibilidade papal sempre foi reconhecida pela Igreja.